Estamos analisando o Código Civil agora no artigo 93. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 93. São pertences os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então aqui o artigo 93 trata de conceituar pertenças. Pertenças, então, são espécies de bens, né, que são considerados bens acessórios em relação a um principal. Existe o bem principal, que é aquele que existe por si mesmo, e os bens acessórios, que são aqueles que complementam, que estão ao redor desse bem principal. As pertenças são bens acessórios, é, porque elas não são partes integrantes, né, daquele bem principal. A finalidade da pertença é atuar como algo que pode ser utilizado, que pode ser ampliado dentro da possibilidade de uso, ou ainda para o aformoseamento, ou seja, para a beleza, para tornar aquilo mais belo. Então, os bens destinados a servir outro bem principal. As pertenças são basicamente os bens relacionados ao bem principal, né? Então, pertences são bens que acrescem, que são acessórios ao bem principal e que esses bens que são chamados pertences, eles atuam de modo duradouro. A ideia é não ter um tempo limitado, mas sim que atue de modo duradouro para servir aí, tanto na conservação quanto na facilitação do uso daquele bem principal, ou ainda quanto ao seu serviço, ou ainda para adorno, para aformoseamento, para tornar aquilo mais bonito, né? Então, são as formas aí que a pertença pode ser utilizada. Importante dizer que a pertença ela é acessória, mas ela conserva sua individualidade e sua autonomia, né? Tendo apenas uma subordinação considerada econômica ou jurídica com o bem principal. Qual o exemplo pode ser dado de uma pertença? É o caso, por exemplo, de um ar-condicionado em uma residência. Existe o bem principal, que é a própria residência, e o acessório, que é o ar-condicionado. Ele pode permanecer como algo individual e autônomo, ou seja, o ar-condicionado pode ser retirado, pode ser vendido, pode ser negociado, mas ele é considerado então um bem, considerado pertença, né? Porque ele serve aí para manter de forma duradoura a utilidade daquele bem principal, o uso, o caso, a residência, né? Ou ainda existe a pertença quanto ao aformoseamento, quanto a tornar mais belo aquele local. E isso pode ser colocado aí como objetos e utensílios podem ser utilizados para tornar aquele local mais belo e tudo mais, né? Alguns doutrinadores, né, questionam se o rádio em relação ao carro seria uma pertença, uma vez que o rádio ele atua apenas para melhorar o desempenho daquele uso daquele carro, né? Ou mesmo tornar algo mais belo, no caso utilizando as músicas, etc, né? Alguns doutrinadores afirmam que sim, porém afirmando que o rádio, né, ele seria integrado, ou seja, parte vindo da fábrica, né? E por isso ele não poderia ser retirado do carro. Seria uma pertença que se acopla ao todo, mas não é parte integrante do todo, né? Enfim, o artigo 93 trata de conceituar aí pertenças, mas é importante dizer sobre as partes integrantes que são colocadas aqui, mencionadas nesse artigo, né? Porque as pertenças elas não constituem partes integrantes, mas o que são partes integrantes? Partes integrantes são acessórios que foram unidos ao principal, formam com esse bem principal, né, um todo. Eles são aí desprovidos de existência material própria, mesmo ele mantendo aí sua própria identidade, né? Então, partes integrantes são acessórios que, ao se incorporarem a uma coisa composta, né, eles se complementam, se completam. Eles formam um todo, tornando possível a sua utilização. Um caso aí de parte integrante seria, por exemplo, uma lâmpada de um lustre, né? Uma janela de uma casa, uma porta e telhados de uma casa. São partes que poderiam ser separadas, sim, mas uma vez que são incorporadas àquele bem principal, elas são partes integrantes. Elas passam a ser um todo.
As partes integrantes, então, elas ganham uma funcionalidade ao se juntarem com outro bem, e por isso elas são analisadas tendo aí o outro bem como um parâmetro propriamente. Então, partes integrantes elas estão ligadas a um imóvel, né? Então elas vão ser consideradas imóveis por acessão física artificial, né? Importante dizer isso, né? Então, existe essa ideia de pertences, né? Que são esses bens acessórios, né? Que são colocados para, de modo duradouro, ampliarem o uso ou mesmo o aformoseamento, melhorarem aquele bem principal. Temos as partes integrantes, que são esses bens acessórios que acabam se acoplando e se reunindo e se complementando ao bem principal, né, para a sua utilização. No caso, acabam se incorporando a esse bem principal. As pertences não incorporam, elas se mantêm e conservam a sua individualidade e autonomia. Então esse é o artigo 93 do Código Civil.